Sabe por que eu toco esse sininho aqui em todo início de episódio? É pela alegria de receber vocês aqui em mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Você já sabe, a sua dose de inspiração na prática. E esse sininho aqui, ele simboliza normalmente nas competições a última volta, o último estágio. Tipo, tá terminando, bora, acelera. Então, dá uma alegria, dá um ânimo muito grande. E se você tá chegando aqui, é tua primeira vez aqui no Holy Flow, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro e como eu prometi no último podcast, hoje eu vou soltar uma bomba aqui. E uma coisa que você precisa ter clareza é que eu vou falar sobre finais e inícios de ciclo. Eu tenho compreendido na vida as coisas são passageiras e a gente precisa entender tempos, movimentos e temporadas. E quanto mais nós relutamos contra algumas coisas, mais nós sofremos, mais nós nos sentimos cansados e isso rouba a nossa visão clara de futuro. Então, esse é o papo de hoje, mas de que lugar eu quero falar isso hoje? De muita alegria. E eu diria para vocês, de um lugar que eu olho para trás e eu falo, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu termino uma temporada da minha vida de forma muito, muito feliz. Então, do que eu tô falando hoje? Se você olhar aqui, você vai ver algumas medalhas. E dessas medalhas eu vou falar para vocês, cada uma delas me ensinou e me tornou uma pessoa diferente, melhor, mais capacitada em vários ambientes da minha vida, com vários insights extremamente poderosos. E sem delongas, chegou a hora que eu saí das competições. Chegou a hora que eu não quero mais me colocar nesse lugar de Ironman, maratona, ultramaratona, ou isso ou aquilo. Eu tive um processamento muito profundo na última temporada e eu comecei a compreender que nos últimos 11 anos eu construí muita coisa que eu sou extremamente apaixonado. Eu sou extremamente... eu tenho muito orgulho da minha trajetória, do caráter que foi gerado na minha vida e dos resultados que eu construí. Só para você ter uma ideia... Foram 24 maratonas. Dessas 24 maratonas, foram 7 em montanha. A gente fez aí 3 ultramaratonas, extremamente radical o negócio. 2 meio Ironmans, 1 Ironman full. Então, assim, eu olho para trás, e eu sei, eu escuto, eu recebo isso. Só nessa temporada a gente treinou mais de 13 mil pessoas. Contando de 2014 para 2026, mais de 13 mil pessoas já passaram pelos meus programas, pelos meus treinamentos, pelos eventos esportivos que eu fiz. Eu olho para trás e eu falo, uau, isso aqui, cara, é coisa pra dedéu. Só que ao mesmo tempo, eu criei algumas metas para 2026 e no episódio passado eu falei sobre isso com vocês. Era uma introdução ao episódio passado, então se você não escutou, volta lá e escuta. E eu comecei a meditar sobre o que de fato eu queria para minha vida. E eu comecei a perceber que todas essas metas, todos esses objetivos, esses desafios que eu tinha colocado, era para um Fernando Guerreiro de 2025, 24 anos atrás, não para o Guerreiro de 2026, 27 e aí não sei por quanto tempo. Então eu me inscrevi em desafios, ultramaratona, maratona de montanha, isso e aquilo, e eu comecei a olhar e falar assim, cara, para onde isso aqui vai me levar? Eu já conquistei tudo isso aqui. Eu já fiz tudo isso aqui, nada é novo para mim. Por que eu tô querendo esse negócio? E aí eu voltei para 2018, que foi o ano que eu corri, de uma fase da minha vida, né? Eu corri minha última ultramaratona e eu falei assim, cara, não quero mais esse negócio. Aí eu fiquei ali uns 6 meses sabático e eu descobri que todas as minhas conquistas até 2018, os pódios, as etapas concluídas, eram simplesmente coisas que estavam aplaudindo o meu próprio ego. E eu comecei a olhar para os objetivos de 2026 e eu falei, cara, existe um risco muito iminente de eu voltar a colocar o meu ego em evidência para poder concluir todos esses objetivos de novo. E isso começou a ficar me provocando muito. Eu não tinha paz no meu coração de olhar para a jornada e falar assim, cara, existe um propósito maior. Agora, você precisa pegar parênteses aqui e entender. Hoje, qual que é o meu business core? Hoje eu tenho uma assessoria de corrida.
É isso aqui hoje que paga as contas da minha vida e fazem as coisas acontecerem. Então, foi muito complexo para mim, porque numa caixinha da minha mente, do meu coração, estava assim: você precisa fazer essas coisas para motivar e inspirar os seus alunos e ter um movimento acontecendo aqui na tua assessoria. Beleza, isso não deixa de ser uma verdade. Mas quando eu olhei, eu falei assim, cara, eu já tenho um histórico que inspira as pessoas. Eu já tenho uma história que inspira as pessoas. Eu já tenho 11 anos de carreira só nisso, especificamente com a corrida, que já me dá muita autoridade. Eu preciso ficar batendo no extremo de novo. Porque assim, ano passado foi um Ironman, foram 3 maratonas. O corpo sente, o tempo de fazer as coisas é diferente. Então eu comecei a olhar para isso e comecei a interpretar que não era o momento de entrar nesses desafios. E fui para um processamento espiritual, muita oração, um processo de olhar para dentro. E eu tomei uma decisão. No início eu não sabia para onde que ela ia me levar, mas eu falei assim, esse ano eu renuncio toda a minha performance. Eu renuncio todos os meus resultados, eu renuncio tudo aquilo que me dá evidência, eu renuncio tudo. Eu estava num grupo com 20 pessoas, são 20 líderes que eu admiro a vida de cada um deles, e um deles teve esse insight no espírito de que alguém precisava sacrificar alguma coisa naquela sala. E rapidamente eu senti no meu espírito que aquela palavra era comigo, só que eu não sabia ainda o que sacrificar. Quando eu falei eu preciso, entre eu falar eu preciso e ficar de pé, bum, sacrifica a tua performance. E daquele momento em diante eu comecei a sentir muita paz, mas eu ainda não sabia o que exatamente sacrificar. E eu falei assim, cara, aquela ultramaratona de outubro que eu tinha me programado, eu não vou mais correr. Fiquei tão feliz em tomar essa decisão. Aí eu estava me programando para correr uma maratona agora dia 12 de abril e outra maratona 25 de abril. Não, já não lembro mais. Março, abril, aqui, primeiro semestre. Vou renunciar a isso. Cara, que alegria. Eu já estava inscrito lá no Desafio Gaúcho. 21 quilômetros no sábado, 42 quilômetros no domingo. Olhei e falei assim, cara, vou renunciar a isso. Envolve uma questão financeira também, porque você está inscrito nas coisas. Você abre mão. Eu comecei a sentir muita paz. Eu falei assim, eu quero ser, nessa temporada, eu não sei se vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu quero ser o cara que corre os 5, 10 quilômetros tranquilo, termina o treino, tá feliz, tá leve e tá aqui com as pessoas numa resenha, numa boa. E quando eu olho pra isso, eu sei, então parece que eu sou um tiozão aqui agora falando, né? Mas me dá uma alegria no coração em saber dessa leveza, porque eu sei que os planos de Deus para a temporada, para minha vida nessa temporada, não é sobre performance física. Eu estabeleci uma autoridade no mercado fitness por causa de 20 anos treinando forte, conquistando bons resultados, indo para lugares onde muitas pessoas não estavam dispostas. E aí a primeira coisa que eu quero te falar hoje, se você está numa encruzilhada da tua vida, onde você precisa tomar uma decisão parecida com essa, não necessariamente no esporte, isso foi ao que eu estou falando, você precisa entender a diferença entre duas coisas. Uma coisa é você desistir de algo porque você não está disposto a passar pelo processo. Outra coisa é você sacrificar algo porque isso não faz mais sentido para essa temporada da tua vida. Aqui você cria uma diferença gigantesca entre as duas coisas e a desistência é algo que vai te frustrar e vai te acusar no futuro. O sacrifício é algo que vai promover aceleração nas coisas que você realmente deveria estar vivendo. Então, quando eu tive esse discernimento, eu fiquei com muita paz no meu coração. Então, eu estou aqui para anunciar para vocês. Vocês não vão ver mais o guerreiro em desafios absurdos. Vocês não vão me ver mais correndo maratona por uma boa tempo. Assim, agora não quero, tá? Então, assim, eu não sei por quanto tempo, mas agora eu não quero. Mas você pode ter certeza que os ensinamentos que eu aprendi nas últimas 2 décadas eu vou continuar compartilhando e eu quero convidar vocês a refletirem sobre tudo isso também. Se as decisões que vocês estão tomando estão pautadas naquilo que vai te levar para um lugar que você olha daqui 10 anos e fala, eu estou andando num caminho que faz sentido e eu vou continuar me mantendo nisso, ou se você simplesmente está alimentando o teu ego indo para um lugar que você ainda não tem coragem de sacrificar. Então, faz essa reflexão aí sobre o teu trabalho, sobre teus estudos. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que
se mantiveram numa faculdade simplesmente para não querer desistir. E aí, quando terminou a faculdade, era a pessoa mais infeliz que existia. Então, assim, cara, não espera chegar até lá para descobrir que você já tá infeliz agora. Cara, já rompe com esses ciclos na tua vida, já faz a virada de chave, vai pra cima. Episódio passado, falei tanto de você. Cara, você não tem que se importar com o que as pessoas estão pensando. Lógico, você tem que honrar as pessoas certas no processo. Então, traz bons conselheiros para esse processo. Eu tive bons conselheiros. Eu tive pessoas que me ajudaram a refletir, colocar os meus pensamentos no lugar, ordenança espiritual primeiro, cara, para que é tudo isso aqui? Então, assim, eu não preciso mais de resultados que eu já construí para fazer coisas novas na minha vida. Então, o meu novo não está preso na minha mente do passado, eu quero viver coisas novas na minha cabeça. Então, e aí eu estou muito feliz porque tô treinando, tô buscando coisas novas, tô descobrindo assim, porque correr 5 quilômetros, cara, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo a tua cabeça ainda tá naquele lugar. Você é maratonista, então isso aqui é pouco. Então eu tô equalizando isso dentro de mim ainda, mas tá sendo extremamente prazeroso, porque eu sei que eu tô num lugar de obediência a algo que é maior do que eu, mas também uma satisfação pessoal, então é o que cabe dentro de mim. Procura equalizar essas duas coisas. Entenda, valorize aquilo que é maior do que você e consiga gerar dentro de você uma satisfação que você fala, eu estou totalmente submisso a essa visão, essa expansão do que é maior do que eu mesmo nesse momento. Então é isso, isso já tem impactado no meu corpo. Imagina que assim, correr 3 maratonas por ano, teve ano que eu corri 5 maratonas, teve ano que eu corri ultramaratona com meio Ironman, então imagina que tudo isso impacta muito o físico. Imagina que isso, enquanto você está fazendo, é muito bom, mas eu já faço isso há 11 anos, então agora também estou no momento de recuperar o meu corpo, as dores, e aqui eu não estou reclamando das dores, acho que dor faz parte do processo, mas eu quero recuperar meu corpo, porque eu tô olhando, os meus filhos estão crescendo, eu tô falando assim, mano, eu preciso ter, não é questão de energia, mas eu preciso ter saúde para que nos meus últimos 20 anos de vida eu dê um pau nesses moleques, eu pegue os meus netos e arrebentem com eles, e não seja aquele velhinho que vai agachar e tá com dor na lombar, porque não se cuidou. Então, assim, isso aqui era uma revelação que eu queria fazer para vocês, e convidar vocês a refletir não só sobre os treinos, obviamente, mas sobre toda a tua vida. E já aproveitando o embalo do que eu estou te falando agora, o próximo episódio eu quero trazer para você a consciência do Health Span, que é o ciclo da vida ou os ciclos da saúde. E eu quero trazer muito sobre o que eu estou refletindo e as mudanças que eu estou fazendo na minha vida para pensar nas últimas décadas de forma funcional. Então, se para você interessa não um papo de longevidade, mas de como terminar bem a sua vida e viver bem a vida agora, já se inscreve aqui no canal, deixa as notificações ativadas para você receber todo o nosso conteúdo. Você já sabe o processo aqui. Se tem amigo teu que está tomando decisão meio conturbada, manda esse episódio lá para ele, ajuda esse cara a ter uma clareza mental também, e eu te vejo no próximo episódio.